a sua parcela de mercado. Ou seja, na realidade, observa-se que a estratégia do lado esquerdo, né, vamos considerar aqui um ponto de inflexão, não é isso? A estratégia que você está vendo, né, do seu lado esquerdo é uma estratégia em que você tem uma parcela de mercado menor, não é isso? Em compensação, você tem uma rentabilidade maior. A ideia é que deste lado que você está vendo aqui marcado, né, seja a princípio uma estratégia de diferenciação. Ou seja, a partir do momento, né, em que a organização ela começa a ampliar a sua parcela de mercado, não é isso? Significa dizer que o que está acontecendo com o retorno sobre o investimento? Ele está diminuindo. Ok? Muito bem. Chegamos a um ponto de inflexão e no lado direito do gráfico, você está observando que a partir do momento em que eu aumento a minha participação de mercado, eu estou aumentando a minha participação de mercado, significa que o meu retorno está o quê? Crescendo. Correto? A princípio, isso seria, né, uma estratégia de custos, em tese. Então, significa dizer que, né, na realidade, quando a organização ela se afasta dos seus propósitos, ou do custo, ou da diferenciação, a priori, ela vai o quê? Vai perdendo retorno sobre os seus investimentos. Ok? Então, essa é uma observação interessante do nosso gráfico. Ok, pessoal? Muito bom. Então, voltando à nossa aula, a análise desse gráfico é bastante interessante, né? E você observa, né, que dentro da especulação do autor, você provavelmente deveria se posicionar, né, numa estratégia ou de custo, diferenciação, ou enfoque em custo e diferenciação. Ok? Então, pessoal, vamos bater um papo sobre estratégias de integração vertical em contexto internacional. Na realidade, a nossa discussão ela envolve o processo de planejamento estratégico e dentro da nossa concepção nós estamos falando de estratégias, ok? Então, na realidade, a contextualização dessa aula se refere essencialmente à questão de estratégias, ok? Lembrando que dentro do processo de planejamento estratégico já houve a discussão de negócio, missão, visão, princípios, valores, análise ambiental e estratégias. Na realidade, esse conteúdo eu trouxe para vocês, para nós discutirmos, porque eu tenho percebido que em alguns concursos, principalmente, né, no concurso da Petrobras, eu tenho observado que algumas questões em termos de estratégia são desenvolvidas e analisadas em contexto internacional e são estratégias de integração vertical. Então, na realidade, a nossa discussão começa hoje em desvendar essas estratégias, ok? Muito bem. Primeiro, há de se lembrar que existe o conceito de estratégia de integração vertical. Na realidade, o conceito de estratégia de integração vertical, ele associa a questão da cadeia de fornecimento e cadeia de distribuição das organizações. Portanto, a integração vertical ela pode ser feita para trás ou para frente. Integração vertical para trás é quando normalmente a organização ela incorpora as atividades dos seus fornecedores. E a integração vertical para frente normalmente ocorre quando a empresa, a organização, ela, de certa forma, incorpora as atividades dos seus clientes. Há também a possibilidade de integração horizontal, e aí já é um outro contexto. A integração horizontal, normalmente, as organizações trabalham de forma um pouquinho diferente, ok? Mas dentro do contexto de integração vertical, as possibilidades que nós vamos discutir são essas agora, ok? Bom, então, quais seriam as possibilidades de integração?
vocês estão vendo aí no quadro a possibilidade, não é isso? Ou seja, existe a possibilidade de não ter integração nenhuma, ok? E aí, a opção que você está vendo aí no seu quadro é a de não integração, não é isso? Então, você está vendo que quando você observa a não integração, a possibilidade é sem integração. Nesse caso, especificamente, as organizações, elas trabalham dentro do foco de importação e exportação direta, ou seja, sem vínculos específicos com as organizações em questão. Então, você observa que uma organização, ela pode importar ou exportar, ou seja, integração para frente ou para trás, não é isso? E, na realidade, ela não tem nenhum vínculo específico com as organizações com que ela se relaciona. Obviamente, esse contexto apresenta baixo custo e risco limitado, lógico, né? Simplesmente você importa ou exporta, então na realidade você vai fazer a avaliação dessa importação ou dessa exportação com o menor custo possível, inclusive com custo administrativo baixo. E obviamente também o risco é menor, porque de certa forma você praticamente não tem contratos firmados com riscos extremamente excessivos, você não investe capital nessas empresas, então, de certa forma, o risco é limitado. Ok? Bom, existe também a possibilidade de integração vertical parcial, né? E aí, essa integração vertical parcial, ela, de certa forma, ela começa a emaranhar e, de certa forma, fazer com que as pessoas não entendam esse modelo. Normalmente, ele é entendido dentro do contexto do que nós chamamos de alianças estratégicas, ok? Vamos discutir isso daqui a pouco. E a integração vertical total significa dizer que, normalmente, as empresas, as organizações, elas trabalham de forma bastante objetiva, ou seja, na realidade, como você está vendo, a integração vertical total, o investimento é direto, ou seja, normalmente uma organização ela compra a empresa em questão para atuar no mercado internacional, através da criação, né, de subsidiárias que de certa forma acabam sendo de sua propriedade. Então, imagina uma companhia petrolífera, por exemplo, né, que ela quer entrar num determinado mercado, né, e o que ela faz? Né? Ela compra alguma empresa nesse outro país, né, nessa outra região, justamente para, de certa forma, subsidiar algum tipo de atividade que seja necessária à sua cadeia produtiva. Então, aí você tem o que nós chamamos de investimento direto, através da compra efetiva dessas companhias. Ok? Bom, então nós temos a possibilidade de não integração, a possibilidade de integração parcial e a possibilidade de integração total. O que normalmente confunde os alunos é justamente a integração vertical parcial, que nós chamamos de alianças estratégicas. Então, qual seria a ideia disso aí? Então, vamos tentar melhorar um pouquinho esse conceito, ok? E aí, nós temos a ideia das alianças estratégicas em contexto parcial. Como é que nós configuraríamos essa possibilidade? Olha lá. Alianças sem participação acionária, ok? Essas alianças, né, elas são designadas, né, dentro do vocabulário da língua inglesa, Non-Equity Alliance. Na realidade, você tem o que nós identificamos como a possibilidade de cooperação entre empresas e é administrada diretamente por meio de contratos entre as partes, sem a participação acionária ou criação de uma empresa independente. Essa cooperação é estabelecida sob a forma de acordos, ou seja, alianças sem participação acionária significa dizer que existem contratos específicos entre as partes, porém não há participação no capital dessas empresas, apenas acordos específicos
de cooperação e comercialização, de certa forma, é estabelecido uma aliança não muito integrada, ou seja, é uma integração parcial, de certa forma, ela exige apenas a cooperação e normalmente a administração é separada, ou seja, cada uma delas tem a sua administração e não há participação acionária, apenas a formulação de acordos, ok? Então, esse aí seria uma das possibilidades da participação dessas empresas em termos de acordos. E aí nós identificamos como alianças sem participação acionária, ok? É exatamente a nossa discussão. Observando que nós estamos trabalhando alianças estratégicas, ou seja, o contexto é integração parcial. Existe a possibilidade, voltando, de não integração, integração total ou a nossa discussão que é a integração parcial. Ok? Então, aliança sem participação acionária. Bom, existe também a possibilidade de contratos de licenciamento. Também é uma possibilidade de integração parcial. Então, observa, como é que funciona isso? A empresa, ela concede a outra organização no exterior o direito de usar os seus produtos, inclusive nomes, marcas, eventualmente patentes, para vender os seus produtos neste mercado. Então, observa-se nesse caso que existe a possibilidade de contratos de licenciamento. Então, nesse caso, a empresa concedente, obviamente, ela concede a outra empresa a possibilidade de usar os seus produtos, nomes, marcas, patentes e tecnologias, de certa forma, para que essa organização ela possa comercializar os seus produtos naquele mercado. Ok? E há possibilidade também de contratos de fornecimento e distribuição. Ou seja, na realidade, você observa que as estratégias de integração parcial, como o próprio nome diz, elas convergem para, normalmente, contratos e acordos firmados entre essas organizações. Ok? Então, uma organização se interessa em entrar, em participar num determinado mercado e normalmente vai fazer contratos de licenciamento ou de fornecimento. Ok? Muito bem. Então, a ideia de alianças estratégicas começa, de certa forma, a aparecer um pouco mais clara. Ok? Muito bem. Agora, dentro do contexto de participação acionária, hoje você observa, e é muito comum, as organizações trabalharem